A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, estamos para a primeira vez a lição de juvenis para adolescentes também, aqui no estado de Mato Grosso, nosso sistema virtual, aqui do setor Mapim, Várzea Grande, Mato Grosso. E dessa feita nós estamos aqui para a lição do juvenis, que tanto serve para quanto a lição para os adolescentes também, porque os juvenis são adolescentes, é a faixa etária de idade. E o interessante é que nós temos aqui no setor Mapim o nosso pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua esposa digníssima, irmã Luzia, que tem dado todo o apoio ao sistema virtual para que a palavra de Deus ela possa alcançar não só o estado de Mato Grosso, mas para o Brasil e até aí fora também, dos países exteriores. E nós estamos aqui para começar com muita alegria, com muito dinamismo. Inclusive tem alguns irmãos que também já realizam esse trabalho brilhante. E aí o objetivo é nós somar na obra de Deus. Então, adolescentes, nós temos que aprender junto e divulgando a palavra de Deus assim como ela é no todo. E dessa feita nós temos aí, começamos agora aqui sobre uma lição importantíssima, vou mostrar para vocês aqui que é a lição do juvenis, que também é para os adolescentes. E quando nós olhamos aqui para as lições no decorrer desse trimestre, vou fazer um rápido resumo aqui, citando o nome delas. A número 1, o relativismo moral, que é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Agora nós vamos comentar a respeito desse assunto importantíssimo, como que o relativismo está na sociedade e como que ele se encontra hoje dentro de uma sociedade evangélica. A lição de número 2, o cuidado com a mídia. A lição de número 3, o crente e os movimentos sociais. A lição de número 4, a legalização das drogas, uma ideia maligna, com certeza. A lição de número 5, aborto, a morte de inocentes. Lição de número 6, eutanásia. Lição de número 7, catástrofes naturais. Lição de número 8, a ameaça do terrorismo. A lição de número 9, utilização de células e troncos. Lição de número 10, doações de órgão. Lição de número 11, a secularização. A lição de número 12, Bonzing. E a lição de número 13, a igreja e o movimento do desengrejado, que é um movimento que está proliferando cada mês e cada ano que se passa em meio à sociedade. É um nome que a IBGE deu sobre os desengrejados, mas na realidade são os desviados, que não querem ter compromisso com a religiosidade, principalmente quando professam o nome de Deus. Mas o tema proposto para nós hoje é o relativismo moral. Ora, como que o adolescente ele se encontra em uma sociedade onde que esse relativismo ele começa a atacar as pessoas de uma forma, o seu interior, a sua moral e a sua ética. Mas vamos ver aqui para o livro de Mateus, que é o texto que áureo aqui, livro de Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, pode passar o tempo, pode ter mudança na sociedade, pode ter mudança na igreja, não importa em que situação que se encontra, mas uma coisa é certa, a palavra de Deus ela permanece intacta. Por quê? Porque ela é infalível, indelével, inerrante, incomparável, insufismável. A palavra de Deus ela é aquela regra de fé pela qual nós temos que observar e guardar ela em nosso coração. O salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então é importantíssimo para que nós observamos a palavra de Deus e guardamos em nossos corações e analisamos para que nós não venhamos ser pego de surpresa contra as ciladas, o mundo filosófico, os estudos seculares que têm tentado abafar a palavra de Deus. Quantos adolescentes estão sofrendo hoje, até mesmo dentro das salas de aula dos sistemas seculares,
Hoje o MEC não retirou ainda, dizendo que o homem veio do macaco, da evolução, da teoria de Charles Darwin. Ora, então, meus queridos, nós podemos observar que no decorrer dessa lição nós vamos desbravar muito, nós vamos estar recorrendo a algumas partes importantíssimas. Até que ponto? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? E isso é importante. Até em que ponto um adolescente ele pode fazer as coisas certas e sabendo se Deus está agradando ou não. Paulo disse, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei por dominar por nenhuma delas. Ou seja, não é porque é lícito eu fazer que eu devo fazer. Eu tenho que analisar se aquilo que é lícito, se é de agrado do Senhor nosso Deus. E isso é importante nós saber. Por quê? Porque o mundo está recheado, abarrotado de tantas informações que passam para nós, para a nossa vida. Principalmente para a vida do adolescente. Hoje o adolescente ele consegue comunicar, ele consegue se desenvolver intelectualmente e até mesmo no relacionamento interpessoal em distância, através do sistema virtual. Então, o que isso tem a ver com relativismo? Será que esse faz parte do relativismo? São alguns assuntos importantes que nós vamos abordar nessa lição aqui. E o que o relativismo tem feito para abafar e desconstruir a palavra de Deus. O interessante, meus queridos, vamos lá, vamos para aqui a nossa lição aqui. Ó. Existe uma verdade absoluta. Jesus, ele é a verdade absoluta. Existe a verdade absoluta, existe a verdade relativa e existe a verdadeira verdade. Jesus, ele é a verdade absoluta. Ele não tem variações. Ele sempre será o Senhor, o nosso eterno Deus. Vamos lá. Quando o autor aqui, o comentador da lição aqui, em nossa sociedade, o relativismo moral prevalece. Por isso esta lição tem como objetivo principal de mostrar a você que existe uma verdade absoluta. O relativismo está impregnado em todas as camadas da sociedade. Enfim, mas veja bem, qual é esta verdade absoluta? O Senhor Jesus, ele é verdade. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 8, no verso de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Então a verdade, quem é verdade? O Senhor Jesus, ele é verdade. Ele sendo o autor da verdade, ele é a verdade. Então nele se encontram os requisitos necessários pela qual nós podemos copiá-lo e segui-los de todas as esferas. Jesus deixou um exemplo muito importante, Jesus deixou um legado importante para nós. Então ele é o alvo principal. Foi por isso que o autor aos Hebreus diz, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E diante dessa circunstância, veja bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é a verdade. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o único mediador entre Deus e os homens. A sociedade pós-moderna, em pleno século XXI, em que nós estamos vivendo nesses últimos dias, onde que parece que a sociedade esqueceu de Deus. Parece que o movimento, o materialismo, e nós vamos falar sobre o antropocentrismo no meio dessa lição aqui, que o homem quer colocar ele como o centro de todas as coisas. Ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser a pessoa, aquele alvo de destaque, e esquece que existe um Criador, porque o homem ele é criatura, mas existe o que é um Criador, e esse Criador é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é aquele que está no mais alto sublime trono, e está cuidando de nós. Então não é nós que temos que se exaltar, nós temos que brilhar neste mundo caótico, porque nós somos a luz do mundo. Ora, aonde há treva, se a luz chega, ela tem que brilhar. Aqui está claro, o ambiente aqui está tudo clarinho, porque tem uma luz que está clareando este ambiente. No momento que essa luz apagar, automaticamente vira trevas. Então nós temos que ser luz, nós somos luz do mundo, e isso é importante que nós venhamos propagar e esclarecer que não podemos deixar que às vezes a má índole,
os maus pensamentos, as maus filosofias que vêm a tentar desconstruir o que a Bíblia tem deixado para nós, que é a poderosa palavra de Deus. E o interessante é que, continuando aqui, meus queridos, nós vemos aqui que quando Jesus estava sendo injustamente julgado por Pilato, ele perguntou ao mestre: o que é a verdade? Ele usou essa palavra retórica: o que é verdade? Porque Jesus, ele é a verdade, mas o judeu desconsiderou, rejeitaram o próprio Messias. Por quê? Porque não acreditou que ele fosse a verdade. Então, os embaraços da vida. E agora nós vamos falar aqui a respeito do que significa realmente o relativismo. O relativismo, ele pregna, ele envolve a esfera e norteia a esfera do ser humano. Por exemplo, uma coisa interessante, meus queridos, que a sensibilidade, a moral, a ética, enfim, o cidadão, ele está em um campo, em um mundo onde que está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. Nós somos testemunhas de Cristo em um mundo caótico. Porém, em volta de nós está várias pessoas que são testemunhas, que estão olhando o meu comportamento e o seu comportamento, adolescentes. E isso é importante, que nós sejamos luz. Para quê? Por quê? Porque aonde que você está, tem alguém te observando, tem alguém te olhando, te analisando e te observando. Mas a nossa mente, ela não pode estar ligada ao mundo. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês por que nós não devemos conformar com o mundo. E vamos ver o que Paulo diz daqui a pouquinho no livro de Romanos, no capítulo 12 e versículo de número 2. Agora vamos continuar aqui. Aí chega aqui exatamente aqui, de fato, o que é o relativismo. Segundo o dicionário, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Qualidade do que é relativo, ou seja, ponto de vista epistemológico adotado pela sofística, ou seja, pelo ceticismo, pragmatismo e etc., que afirmam relatividade do conhecimento humano e é incognoscível, ou seja, absoluto e da verdade. É a razão de fatores aleatórios. E o interessante, meus queridos, que agora eu estava vendo segundo o dicionário, mas eu vejo aqui. Vamos ver segundo o comentador da nossa lição. O que é relativismo? Vamos lá. Estamos falando a respeito de relativismo. Mas você sabe definir esse termo? Uma pergunta. Agora veja bem aqui. Talvez você não sabia a definição exata, mas já tenha ouvido alguém dizer: não existe certo ou errado, depende do ponto de vista de cada um. Então o relativismo, ele generaliza o total do saber. Ou seja, se o ser humano se sente bem em fazer algo, então isto é importante ele fazer. Ou seja, tudo o que contraria a palavra de Deus. Hoje nós vamos encontrar uma sociedade, principalmente no mundo dos adolescentes, aonde que principalmente eles envolvem a sua faixa etária, aonde é a fase do descobrimento. Na realidade, o adolescente eles estão despreparados ainda para lidar com tantas informações. Muitas informações, informações da mídia, informações do sistema virtual, mas eles não estão preparados para lidar. Mas como que você tem que estar preparado para lidar com essas informações, adolescente? É estar buscando a orientação de Deus, buscando aconselhamento do que é certo, do que é errado. Por quê? Porque a mídia, ela tenta envolver o adolescente neste mundo que parece ser bom à vista do homem, mas são armadilhas para levar o adolescente ao mundo caótico de muitas vidas. Hoje nós encontramos tantos adolescentes, tantas moças como rapazes que estão com as suas vidas destruídas porque não esperou o tempo de Deus trabalhar na sua vida. E aí o que acontece? As tantas informações
Ou seja, a mente do adolescente está congestionado de tantas informações sem saber lidar com elas. É o que acontece hoje na nossa sociedade. As pessoas buscam tanto conhecimentos, estão se abarrotando de tantas informações, mas não conseguem lidar com elas. Então o importante é aprender o pouco, o razoável, para que nós possamos utilizar isto para a nossa vida e para o nosso próximo e para a obra de Deus. Mas vamos continuar aqui na nossa lição aqui. E quando nós encontramos aqui, bem aqui ainda no primeiro tópico, nós cremos na verdade absoluta. Por quê? Porque Jesus ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Aqui não é eu que sou o centro. Aqui não é o obreiro que é o centro. Ele não pode ser o centro de todas as coisas. Mas Jesus ele é o centro. Por quê? Porque o mundo aí fora jaz no maligno. O mundo ele coloca o homem como o centro de todas as coisas. Agora veja bem aqui. O que Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 2. Ora, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, qual é o desejo de Deus para a nossa vida? É que nós não podemos conformar com este mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz na concupiscência. Ah, Claudinho, eu não consigo me lidar, eu não consigo me controlar. Quando eu pensar que não, já estou fazendo as coisas que desagradam a Deus. Paulo falou, por que as coisas que eu quero fazer para Deus, eu não faço com facilidade? Por que as coisas que desagradam a Deus, mesmo não querendo realizar, isso acontece com facilidade? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Parece que tudo que é carnal, parece que tudo aquilo que vem desconstruir a palavra de Deus, parece que vem com facilidade. Você já observou isso aí? Bastante interessante, né? Veja bem, tudo o que vem desconstruir a palavra de Deus vem com facilidade, mas o que vem para construir é dificultoso. Fazer a obra de Deus não é fácil, mas é preciso nós lutar e ir avante, porque Deus é maior na nossa vida. Mas vamos continuar aqui. O interessante é que o relativismo ele é o que? Ele é pecado. Ou seja, nós vamos aglobar aí algumas ideias e algumas filosofias que dizem, se uma pessoa tem desejo de fazer algo que contraria talvez o ser humano, mas se está na vontade, faça, porque é a vontade de Deus. Não, é pecado. Tudo que contraria os preceitos divinos, tudo que vem desconstruir o quê? O amor. Por exemplo, as pessoas vão criticar um próximo. Eu tenho que criticar ele porque é a vontade de Deus. Hipótese nenhuma. Nós temos que amar o próximo. Eu tenho que fazer algo para o meu próximo. Eu tenho que tentar barrar o meu próximo, porque eu sei que lá na frente ele vai ser prejudicado. Às vezes, pode até ser por Deus, mas às vezes nós tentar brecar o próximo, tentar desconstruir aquela obra que Deus tem na vida dele, pode ser um prejuízo muito grande e é pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, em nossa volta está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está aqui, nos protegendo. Nós não conseguimos enxergar, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e os livra. Ao nosso redor está o diabo, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se vacilar, ele derruba e nós perdemos a graça de Deus. Que Deus venha cuidar da nossa vida. E o interessante é que nós vamos encontrar aqui no texto sagrado algumas pessoas que querem tentar usar a Deus. Por quê? Porque, como eu disse, o antropocentrismo que quer colocar o homem como centro de todas as coisas, né? Veja bem, principalmente de hinos. Quando você fala sobre louvores, nós vamos encontrar alguns hinos dizendo assim, eu vou vencer, eu tenho que vencer, Deus tem que me dar vitória, coloca Deus na parede. Tem muitos louvores que tem que tomar muito cuidado, porque tem louvores que quer colocar Deus na parede, ou às vezes o louvor quer ser recíproco, ou seja, eu vou ter que fazer, mas Deus tem que me dar. Não pode ser isso não pode acontecer no nosso meio, né? Por quê? Porque Deus ele é o Senhor, e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E nós vamos encontrar aqui, meus queridos,
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios ou dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo de número 1 e verso 1 e verso 2. E aí o que acontece? Nós temos que meditar na palavra de Deus. O adolescente tem que ler a Bíblia, ele tem que tentar buscar o conhecimento, ele não pode ficar só ali naquele pedacinho, mas fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus você tem que ter o quê? O mapa. O mapa é a Bíblia. Você precisa buscar ao Senhor em todos os campos teológicos, buscando a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é a nossa regra, aula de fé. Tudo aquilo. Por quê? Você quer ser um apologético, adolescente? Então leia. Seja um defensor da palavra de Deus. Em qualquer campo em que você for discutir no campo acadêmico, mas defende a palavra de Deus. Vamos lá. E aí encontramos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 15, que veja bem, nós encontramos aqui a história do quê? Quem é que tem que levar a arca? Nós encontramos que os levitas, os sacerdotes, eles tinham que levar a arca. Mas porém Davi, quando nós olhamos aqui para 2 Samuel, no capítulo 6, Deus deu a vitória para Davi, então estava levando a arca para a sua cidade. Nem que a arca não poderia ser levada em carro nenhum, a arca tem que ser levada nos ombros dos sacerdotes, e levando a arca, ia caminhando. Ou seja, mas ele preferiu levar a arca em um carro de boi virgem. Estreou a arca em um carro de boi e foi levando. Mas de repente os bois mexeram para lá, mexeram para cá, e a arca ela pendeu. Quando Uzá tocou a mão. Por quê? Porque tem muitas pessoas que tocam naquilo que não é permitido. Se Deus diz para você não tocar a mão, não toca. Não toca no ungido de Deus. O ungido de Deus não é só o pastor, não é só o diácono. O ungido de Deus não é o presbítero, não é só o evangelista ou o pastor. O ungido de Deus, ele é todos aqueles que aceitam Jesus. Você, adolescente, aceitou Jesus, você é um ungido de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro de você. E aí o que acontece? Morreu automaticamente, porque a ira de Deus veio sobre. Tem pessoas que querem desconstruir o que? A palavra de Deus. Quer fazer o que? O contrário daquilo que Deus determina. Nós temos que fazer a vontade de Deus a tempo e fora de tempo, mas porém dentro de um tempo determinado por Ele. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem fazer a vontade de Deus de uma forma contrária. Por exemplo, Abraão tentou acelerar o processo da obra de Deus. O que aconteceu? Teve um filho fora da promessa, Ismael, que hoje até hoje tem um conflito entre o islamismo e o povo judeu, os árabes. Por quê? Porque tentou acelerar o processo da obra de Deus. Deus tem as bênçãos sobre as nossas vidas, mas precisamos esperar inteiramente. Adolescente, você que ainda está na fase de crescimento, espere em Deus. Espera o momento certo, porque grande é a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos continuar aqui. Quando nós olhamos aqui na parte A, nós vemos aqui, meus queridos, no tópico 3 aqui, algumas consequências do relativismo. E aí nós encontramos aqui a parte A, falta de santidade. Ou seja, quando nós olhamos sobre a santidade de Deus, a santidade ele envolve, para envolver a santidade, você tem que ter uma mente brilhante, um coração puro. E para que nós venhamos combater este mal, precisamos de ter santidade. Você é santo, então aonde que você estiver, você propaga, porque você é uma pessoa santa, separada do mundo. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. O tecido do tabernáculo é santo, porque foi separado. Vamos lá, vamos continuar aqui. E encontramos aqui uma sociedade centrada no homem. Eu quero fechar aqui falando sobre o antropocentrismo, uma sociedade fechada no homem. O homem tem que deixar de ser o centro de todas as coisas. Olha, se você prega bem, se você ensina bem, se você é um adolescente dinâmico, você não precisa propagar no Facebook, eu sou o cara, eu sou mais eu, né? Se eu não fazer a obra, ninguém pode fazer a obra, porque eu sou mais eu. Não, você é pó. Você é cinza. Coloca Deus em sua frente como o centro de todas as coisas e você vai ver a mudança de Deus sobre a tua vida. Então, aquele que quer colocar Deus
em último lugar e ele colocar como primeiro, é um derrotado e é um miserável de todos os homens. Por quê? Porque quem é que tem que brilhar? Jesus tem que brilhar na minha vida. Ele tem que ser exaltado, não eu tentar me exaltar acima das coisas de Deus. Ora, esse aqui é só uma breve pré-aula do sistema virtual, mas você que tem a igreja evangélica mais próxima da sua casa, Assembleia de Deus, vai lá todos os domingos pela manhã. Aqui começa às 8 horas a escola bíblica dominical, mas de repente ali na igreja mais perto da sua casa, você pode encontrar ali alguém. O professor estará ensinando você mais detalhe e você poderá estar questionando, fazendo pergunta para ele, ele vai estar te respondendo. Não deixe de participar, seja um aluno participativo da escola bíblica dominical. Que Deus venha abençoar a tua vida de uma forma especial, em nome de Cristo Jesus. Até a próxima videoaula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor e até a próxima, até mais.